Oi, minha gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu colocar aqui o tema da live para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu converso com a Mafane Odara. Nós vamos falar sobre racismo, sexismo. Será que 2020 foi uma linha de corte na forma como a sociedade se relaciona com o racismo? Então vamos esperar aqui a minha convidada chegar para poder a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Deixa ver se a minha convidada chega para poder a gente começar a nossa conversa. Lembrando que quem não puder assistir, quem não pôde assistir, quem não puder assistir ao vivo, vai ter a possibilidade de assistir no meu feed pelas próximas 24 horas e depois vai para o meu canal no YouTube, Flávia Silva Coach de Carreira. Então, vamos lá, deixa eu ver se a Mafane chega. Vamos ver se ela chega aqui, para a gente poder começar. Seja bem-vindo, Caleandra Mota, tá chegando aqui. Vamos aguardar o pessoal chegar, a minha convidada também chegar, para poder a gente começar o nosso bate-papo. Josi, querida, como é que você tá? Seja bem-vinda. Deixa eu ver se a minha convidada chega. Cadê? Opa, chegada. Olá! Olá, Mafane! Que prazer, que honra, que alegria receber você aqui no nosso espaço, né? Tudo bem? Tudo ótimo e contigo. Eu sei que hoje foi um desafio para você assumir esse compromisso de fazer esse bate-papo e tal. Por isso eu te agradeço demais. Muito, muito obrigada. Enfim, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô ótima. Uma loucura essa nossa vida, né? 2021 já mostrou para que ele veio. Então, mas tá tudo certo. A gente tá com energia para lidar com tudo isso. Então, tudo bem. Ah, sim. Que bom, que bom. Primeiro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem está chegando. Eu sou Flávia, sou coach de carreira, trabalho com desenvolvimento de carreira já há alguns anos. E tive essa ideia de fazer esses encontros, essa semana foi semana de lives, que à primeira vista foge completamente do propósito da minha página. Mas está tudo muito interligado, né? E quando eu te convidei, você aceitou. Eu não sei se você consegue ter noção da minha alegria. Eu preciso compartilhar aqui em momento fã. Eu te conheci, primeira vez que você esteve no Mulher com a Palavra, nem como convidada, você fez uma participação no TCA, sua filhinha estava bem pequenininha com seu marido no colo, bebê ainda, talvez, acho que bebê. Sim. E aí você fez uma participação, assim, meio que nada planejada e ficou. E eu falei, quem é essa mulher? Minha gente, preciso conhecer. Fiquei super encantada com essa história. E aí eu me lembro, assim, com muita riqueza de detalhes da sua história, né? Eu me lembro que você contou que morou em Angola, quanto que lá você não tinha essa consciência racial, porque não era necessário, era todo mundo negro, as pessoas não se importavam com o seu cabelo, com o seu tom de pele, e aquilo me marcou muito. Eu não sei se você consegue, talvez, certamente não, ter noção do quanto que você representou para o meu desenvolvimento enquanto mulher preta. E aí depois, em 2019, você esteve já como convidada, né, lá no palco do Mulher com a Palavra, e claro, eu estava lá. Eu fui a todas as edições do Mulher com a Palavra de 2017 para cá, eu estava na primeira fila do TCA em todas. Então, assim, quando você aceitou o convite, eu fiquei assim, super, super, super feliz. Então, de verdade, nesse momento é também uma fã quem está falando aqui, né? A gente não tem como separar, como dissociar as coisas, elas se misturam muito, porque eu também sou
fã, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, de verdade. Ai, que linda! Imagina, é super, para mim é uma honra e um prazer. Fico super contente de saber que, de alguma forma, a minha história interferiu na sua história. Eu acredito muito nisso, que histórias mudam histórias. Então, fico super feliz, fiquei super feliz com o seu convite, com o tema, com a proposta, com o seu trabalho. Então, parabéns, parabéns pelo que você fez. Obrigada. A gente tem, né, missões na nossa vida e a sua missão é muito bonita e muito importante. Então, eu não tinha como dizer não. Então, obrigada, obrigada pelo convite. Ah, enfim, momento rasgação de seda passado, né? Porque se não se deixar, eu vou rasgar a seda aqui até o final da live. Bora começar. Essa semana, eu quero começar falando sobre um post que você fez essa semana, que eu acho que tá tudo muito conectado com o tema da nossa live, né? Porque a gente não tem como separar gênero, raça e classe, tá tudo muito interligado. E aí você fez um post que era mais ou menos assim: entre escolher ser mãe e ser uma executiva, escolhi ser as duas coisas. E eu não sou mãe, não tenho pretensão de ter filho, apesar de adorar crianças, mas me chamou muito a atenção porque eu sou mulher, né? E existe uma cobrança da nossa parte, da sociedade, que a gente tem que escolher, né? Como se só fosse possível a gente desempenhar esse ou aquele papel, como se só fosse possível nós sermos essa ou aquela pessoa. E você é psicóloga, mestre em psicologia, falando um pouquinho do seu currículo. Você é presidente do Instituto Avon ainda? Sim? Não, agora eu sou business partner no Facebook para a América Latina. Gente, que arraso! Mas falando sobre isso, me conte, fala um pouco sobre... E foi pesado para você? Eu me lembro que no primeiro Mulher com a Palavra, sua filhinha estava muito bebê e você contou um pouco dessa história, né? Que quando você resolveu ser mãe, o seu marido deixou de trabalhar, me corrija se eu estiver errado, se minha memória não estiver falhando, que ele foi quem assumiu o papel, né, de cuidar dos filhos. Você já tem um filho maior, tinha uma filhinha bebê. E aí teve uma coisa que você falou que me marcou, que foi mais ou menos assim: as pessoas te perguntavam, tá, mas tá com o seu marido e com quem mais? Tá com a babá? Eu disse, não, tá com o pai. Precisa ter mais alguém se a criança está com o pai. Então, como é isso para você? Como é desempenhar para você todos esses papéis? Ai, que legal. Eu adoro falar sobre isso, Flávia. E especialmente nesse momento, e especialmente porque a minha vida, ela é, infelizmente, a exceção da exceção da exceção, a minha história profissional. Eu me tornei mãe quando eu fiz a minha transição para o mundo corporativo, o que já começa pelo oposto. Muitas mulheres saem do mundo corporativo exatamente pela sobrecarga, pela exigência que o mundo corporativo tem. Então, eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 3. Quando eu decidi ser mãe, eu estava exatamente no momento de transição diária. Então, eu trabalhei por 22 anos na área social, em várias organizações sociais brasileiras e internacionais, e eu decidi que eu queria migrar de área. Quando eu voltei da licença maternidade, do Mudrik, que é o mais velho de 7 anos, eu já estava com esse espírito de começar a fazer a minha transição. E uma das coisas que foi muito importante nessa decisão de engravidar é que a gravidez não é minha. A gravidez é sempre do casal. Então, eu só carreguei, mas a gravidez era dos dois. Então, tem algumas decisões que são muito importantes que elas sejam discutidas entre o casal, porque elas vão afetar de alguma forma. Uma delas é como é que a gente vai fazer a educação dos nossos filhos, né? Então, é importante que antes de você ter filho, você chegue para o parceiro ou parceira, né, nos relacionamentos homoafetivos, e discuta como é que vai ser esse processo para que não haja uma desautorização de uma das pessoas, né, de uma das pessoas, das pessoas do casal, né? A segunda coisa importante tem a ver com a alimentação, como é que a gente vai cuidar. A terceira é como é que a gente vai levar esse processo da gestação, né? Então, como é que a gente conversa sobre o papel de cada um, né? Isso é importante porque parece uma bobagem, mas o que acontece? A gravidez, ela é sempre direcionada para a mulher. Então, eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras: quem está grávido aqui, né?
E normalmente são as mulheres que levantam a mão e falam assim, mas não tem ninguém aqui, que nenhum pai que vai ter bebês. Ah, eu também. Ah, mas eu não tô grávida. A gravidez não é só sobre gerar. A gravidez é sobre como você gesta esse processo todo. E aí uma das coisas importantes para a gente foi tomar essa decisão e pensar o que era importante para o nosso processo de gestação. Quais eram os cuidados desde a gestação. E quando a gente fala sobre alimentação, não é alimentação depois que a criança nasce. Toda a história, toda a memória da criança, a memória alimentar, ela vem da gravidez. Então, o que você come, o que você pensa, como você... Então, tudo isso interfere. E uma das coisas importantes era exatamente isso. E eu estava exatamente num processo de transição de carreira. Então, eu também precisava encontrar um jeito de poder existir e coexistir com duas coisas muito importantes, duas decisões importantes na minha vida. E aí, uma das coisas foi essa. Então, como é que a gente vai fazer quando o nosso filho ou nossa filha não sabia o sexo, não quis saber antes do nascimento, quando a nossa criança nascer, né? E uma das coisas foi isso, foi essa conversa que nós tivemos durante a nossa gestação, de que quando eu voltasse de licença maternidade, a gente gostaria de viver isso na sua magnitude, na sua plenitude. Então, para isso acontecer, os pais também têm que fazer parte disso. E no Brasil, infelizmente, mas isso vai mudar. Isso é uma das minhas grandes lutas, é a gente ter uma discussão sobre parentalidade, então como é que a gente divide igualmente esse momento tão importante que é o momento inicial da vida da criança entre o casal, né? Então a possibilidade dos homens também terem 6 meses de licença parental. E isso é fundamental. E aí, nesse exercício, a gente então tomou essa decisão e aí eu fui construindo isso. E o que foi bacana é que, assim, para você fazer uma coisa que é disruptiva, tem 2 caminhos. Ou você é radical, e aí você parte para uma ideia de se não for do meu jeito, eu não quero. Ou você vai encontrando as brechas para conseguir fazer isso. Então, como é que eu comecei a fazer isso? Eu levava o meu filho, o mais velho, porque né, você conheceu a minha filha, mas tem o Mudrik. Eu levava o Mudrik nas reuniões que eu sabia que eu não ia ter problema, para eu entender como que era o processo de estar com uma criança no momento profissional. Nas reuniões, como é que seria a troca de fralda, como é que seria a amamentação, que essa é outra decisão importante. O meu filho mais velho, eu amamentei até 2 anos e 7 meses, e a minha filha, que está agora com 3 anos e 7, continua mamando. Então, obviamente que a pandemia continuou, prolongou esse processo, mas não me faz mal. Não a faz, é super gostoso, a gente adora, é um momento que eu super curto, que é poder amamentá-la, né? Então é na hora de naná, é a soneca da tarde, são momentos muito específicos, não me atrapalha em absolutamente nada, eu até adoro. Então, estamos aí seguindo essa vida de uma amamentação. Então, isso era uma coisa importante, como é que eu ia fazer para amamentar, como é que eu ia fazer para levar, então, quando, em que situações, e eu fui construindo esse caminho. E aí, quando eu me senti segura para enfrentar lugares onde eu sabia que isso ia ser um problema, eu já estava mais consciente do que era possível, de como eu lidaria com essas situações mais difíceis. Então, foi assim que eu fui levando. E isso chegou no que eu acho que, para mim, é a situação mais extrema, né? É na presença do presidente da República. De estar numa reunião com o presidente da República e a minha filha estar lá e eu amamentar e eu trocar. Então, esse processo ele foi sendo construído ao longo da minha trajetória, e o que é muito bacana é que ele foi sendo construído dentro do mundo corporativo. Então, para a gente conseguir entender que todo o processo de ruptura que a gente se propõe a fazer, óbvio, foi sempre legal? Lógico que não. Foi sempre fácil? Não, não foi. Mas eu estava muito segura. Então, isso me ajudou e tem ajudado muitas mães a entender. E até agora eu faço, principalmente agora que a gente está nesse momento, e a gente sabe que as mães estão super sobrecarregadas, porque como eu coloquei no post, não é uma jornada dupla ou tripla, agora é uma jornada contínua, não tem essa separação, né? Então, para as mulheres, de fato, está muito pesado. E eu tenho feito provocações exatamente de amamentar no meio das reuniões, de abrir a câmera, de deixar ela no meu colo, de deixar os meus filhos falarem, enquanto eu estou falando na câmera, os meus filhos estão aqui do meu lado falando, para dizer, gente, a vida é assim, e tá tudo bem, né? De parar de se desculpar. Ai, desculpa, porque meu filho... Assim, os meus filhos pulam na cama quando eu tô falando na reunião, então tem 2 macaquinhos que ficam aqui atrás, às vezes pulando. Então, assim,
faz parte. Me atrapalha? Não, faz parte da dinâmica. Tem 2 televisões em casa. Onde que eles querem ficar? Do seu lado, não adianta. Então, como que você cria? Então, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente poder naturalizar esses processos que a gente deixou de achar que eram parte da nossa vida. Que a gente aprendeu a ter que separar. A gente aprendeu não, a gente foi obrigado a separar. Então, é por isso que eu faço, é por isso que eu venho lutando para isso. E eu decidi continuar no mundo corporativo e cada vez mais, e agora com essa minha transição para o Facebook, isso é super recente, faz 1 mês e meio mais ou menos que eu saí da Avon, isso é muito legal, né? De que não é que existe uma barreira. A gente precisa encontrar formas de poder trazer as coisas que são importantes para, de fato, humanizar as nossas relações no trabalho. E uma delas passa por aí. Nossa, perfeito. E você trouxe alguns elementos que eu acho que são muito importantes da gente discutir, né? Primeiro, você começou falando que você é a exceção da exceção, sim. E aí, você relatando a sua vivência, a sua experiência, isso comprova, assim, que você é uma exceção da exceção. Você é uma mulher negra que conseguiu ter uma ascensão profissional e social, o que não é comum para mulheres como a gente, como nós. E um dos temas do nosso bate-papo tem que ver com racismo. E aí eu te pergunto, Mafone, foi mais difícil para você por ser negra, todo esse processo? Eu acho que o fato de ser mãe... Não, eu acho que o fato de ser negra no mundo profissional é mais difícil. Isso sem dúvida. Inclusive, tem até algumas das mulheres incríveis, tem muitos amigos aqui que estão na live, e uma delas é a comandante Elza, que foi a primeira mulher comandante da Guarda Civil Metropolitana, e é uma mulher negra, e agora assumiu, no dia 1º de janeiro, a Secretaria Urbana de São Paulo. Quer dizer, a 7ª ou 8ª maior cidade do mundo, uma mulher negra assume a segurança urbana. Então, assim, é sempre mais complexo, porque você junta dois componentes identitários que são minorizados num processo de construção de carreira e de ascensão. O fato de eu ser mulher e o fato de eu ser negra. Então, esses 2 componentes, eles são componentes que agravam. O que me ajudou nesse caminho? Eu ter recursos internos e externos que me ajudaram a lidar com essas adversidades. Então, eu tenho algumas amigas psicólogas, a Arielle está aqui, eu não sei se ainda está, mas estava aqui na nossa conversa. Ela tem falado muito sobre como é que a gente constrói esses espaços de cuidado. E eu sempre tive ao meu redor muitos mentores, mentoras, pessoas que me ajudaram a lidar com cada um desses desafios. Então, quando eu tinha uma dificuldade, eu sempre tinha alguém para falar, alguém para desabafar, alguém que me ajudasse a lidar com todas essas questões. Então, isso me ajudou. Então, sim, é mais difícil. Eu acho que o grande desafio que a gente tem, exatamente, e agora, né, estando diretamente relacionado a isso dentro da área de recursos humanos, é como é que a gente constrói relações que, de fato, são cuidadosas e são centradas nas pessoas, né? Quando uma empresa se propõe a fazer parte de uma sociedade, ela assina um contrato social. O que é o contrato social? É o seu compromisso com a sociedade. E esse compromisso, por muito tempo, ele negligenciou as pessoas. E aí, nessa negligência das pessoas, quem é que sofre mais? Mulheres, negros, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, grupos que são minorizados. Então, esse é um exercício que a gente tem que estar. Então, a discussão sobre diversidade, por exemplo, que vem se fortalecendo, e o ano passado ganhou muita força, né? Ela é uma discussão não sobre um tema importante que a gente precisa dentro das empresas, dentro das corporações, ou dentro das organizações, ou do mundo público, né? Do setor público. Não é um tema que tem que ser discutido, ele é um jeito de olhar para o mundo. Então, essa discussão ela é muito importante. É isso que me ajudou a lidar com isso, que obviamente sim, né? Assim, os componentes racial, ele sempre aparece.
E aparece de várias formas. Aparece porque eu não posso estar nesse lugar. Então, eu ouvi... Hoje eu acho que não mais. Faz tempo que eu não escuto isso, né? Pelo menos não ouvi isso ano passado. Faz tempo. Não ouvi isso ano passado. Não, mentira, ouvi sim. Não posso nem falar isso. Estou aqui lembrando, ouvi sim. Eu sempre ouvi que eu estou no lugar errado. É como se as pessoas não conseguissem falar assim, não sei, Mafone, você assim, sabe, com esse seu jeito, tem alguma coisa que não bate. Tem alguma coisa que diz que você não está onde você deveria estar. E o que me ajudou, de novo? Eu tinha muita certeza de por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, e eu tenho muita certeza de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, essa minha escolha de ir para o Facebook, de liderar a América Latina, as áreas de negócio do Facebook, pensar... Assim, o Facebook é uma empresa que afeta 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões de pessoas. Então, todas essas minhas decisões, elas partem de um princípio. Eu tenho como missão de vida reduzir as desigualdades. Quanto mais espaço eu puder ter, quanto mais possibilidades eu tiver, eu vou seguir com essa minha missão. Então, eu sempre tive muita clareza. Então, quando as pessoas diziam, você não está no lugar certo, eu falo, muito bem, muito obrigada, e seguia a minha trajetória. Massa, isso está muito ligado ao propósito, né? E essa clareza nem todo mundo consegue ter. Aí não tem como não falar de carreira como coach de carreira. Para muita gente é muito difícil ter essa clarificação de onde você quer chegar, de para onde você quer ir. E aí você trouxe elementos importantes, que foi o suporte que você teve de mentores, de amigos, e o que não é a realidade de muitas pessoas, né? Mas olha como faz diferença, porque, veja, eu tive um bate-papo muito bacana com a Tamara, que é a CEO do Café Mulheres de Negócios, e a gente discutiu justamente sobre isso, sobre como as pessoas ficam mais fragilizadas com as opiniões alheias, quando elas não têm muita certeza do que querem, né? Porque às vezes a opinião do outro afeta a gente de uma forma mais profunda do que a gente imaginou, justamente porque a gente não se sente seguro, né? Não está claro aquilo que a gente quer. Então, tá aí a importância de você enxergar qual é o seu propósito, a sua missão de vida e se conectar com isso. Não importa o que o externo te diga de diferente, né? É mais ou menos por aí? Exato. Não, exatamente. Eu vi aqui que a Ana Souza, ela colocou aqui, né, que é muito difícil ser mulher negra no mundo corporativo porque a gente ainda está muito longe do que é o ideal. E, de fato, assim, essa discussão, ela não é uma discussão facilmente digerida. Se você falar sobre as questões de gênero, é mais difícil que uma empresa fale assim, não quero conversar sobre isso. Mas as discussões raciais, e o ano passado, né, por várias razões, desde o fenômeno George Floyd, o que aconteceu com o Magazine Luiza e várias outras empresas que abertamente colocaram processos de ações afirmativas, mostra o quanto a gente ainda tem uma resistência ou a negação por parte do governo, dizendo, não, no Brasil não temos racismo, racismo é nos Estados Unidos. Essa tentativa de silenciar, de invisibilizar, ela é muito frequente. Né? E no caso da Ana Souza, infelizmente, ela acabou sendo desligada. E eu acho que esse é um processo que a gente vai ter que lidar ainda por muitos anos. Também, por outro lado, eu vi um grande crescimento ano passado de empresas que colocaram publicamente os seus compromissos em relação à igualdade racial. E uma delas foi a Avon, e eu tenho muito orgulho de ter feito todo esse processo, porque ele é um processo que durou e demorou 5 anos, mas que esse cuidado, esse passo, você avança 2 passos, recua 1, avança mais 3, volta 2, avança mais 5, volta 1, enfim. Ele foi muito importante para encontrar o tom, para encontrar a velocidade, para encontrar a clareza e o foco que a gente poderia dar e que contribuição a gente gostaria de dar nesse sentido. Então, ao mesmo tempo em que ele foi um ano super desafiador, e essas histórias, como a Ana contou, elas são histórias bastante recorrentes, você também tem um outro lado que é
as empresas de fato estão comprometidas e publicamente. E como a gente sabe, né? Eu que estou dentro de uma plataforma, assim, uma vez que está na plataforma, uma vez que é público, assim, foi para o mundo. Então, assim, você vai ser cobrado. A coerência vai ser cobrada. Isso é muito importante que as pessoas saibam, né? A coerência, ela vem. E ela já não era aceita, né? A incoerência. Agora, ela é muito menos. Se você lembrar que a palavra de 2019 foi cancelamento, exatamente pela incoerência do que as pessoas viam, agora ela não é realmente tolerada. Então eu vejo um compromisso, isso é muito legal também. E uma das coisas interessantes que eu tenho visto, a Empregue Afro, que é uma consultoria específica para contratação de profissionais negros, está fazendo agora, nesse momento, a seleção do primeiro ou da primeira CEO de uma startup americana que está vindo para o Brasil. E esse ou essa será uma pessoa negra. Então, assim, imagina assim, o que 2020 trouxe como possibilidade. A gente está discutindo o cargo máximo de uma startup americana que está vindo para o Brasil ser de uma pessoa negra. Então, tem essas... E o que isso significa? Significa que os negros que tiveram a chance e que estão nesse momento se preparando, terão espaços muito interessantes. Os trainees que foram selecionados no Magazine Luiza, é muito interessante esse processo, porque o Frederico, né, que é o presidente do Magalu, ele trouxe que essas pessoas que foram selecionadas estavam todas abaixo das possibilidades que eles teriam pela capacidade que eles tinham. Então, ou eles estavam desempregados, ou eles ganhavam muito, muito menos do que eles mereciam ganhar. Então, essa ideia de nivelar por baixo, essa ideia de que os negros não são potentes, de que não existe negros prontos e preparados, ela não... Então, eu acho que isso é muito bacana de ver também, e como que a gente precisa continuar e como é importante a gente estar nesse espaço, nesse momento, podendo falar nisso nesse nível, no nível de CEO, no nível de trainees, no nível de acelerar as transformações, né? Na Avon, o plano que a gente construiu é de reduzir de 150 anos para 10 a possibilidade da gente igualar as oportunidades para os grupos minorizados. Então, fazer 150 em 10. No Facebook, a gente está sendo mais agressivo. A gente quer ter 30% de pessoas negras, especialmente mulheres negras, nos cargos de liderança até 2024. Então, isso na América Latina, né? Especialmente no Brasil. Nos outros países, a gente está olhando mais para 50% de mulheres nos cargos de liderança, porque no Brasil a gente acaba conseguindo isso no Facebook, mas não nos outros países. Então, isso é um ganho que a gente, né, que a gente teve com todo o estressamento que aconteceu em 2020. Então, às vezes, isso é que é legal saber. Quanto que você estica da corda para que ela não arrebente, mas que ela sim promova transformações e acelere as transformações. Massa, incrível. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma provocação, né? Você, lógico, falando muito desse lugar de executiva, de alguém que está no ambiente corporativo, essa é a sua vivência, mas eu queria te fazer uma provocação. Você acha que, ainda que indiretamente, existe uma transferência do papel que deveria ser do Estado para as empresas privadas e que, por isso, muitas vezes essas políticas de ações afirmativas, elas são facilmente dissolvidas? Por exemplo, a gente teve muitas políticas de ações afirmativas no governo de esquerda, no governo do PT, que infelizmente estão sendo jogadas no lixo, né, desse governo negacionista. E aí a gente sabe que o negacionismo, ele é um projeto, né? Não é algo, porque o presidente é assim, o assado, porque ele é burro, porque ele é ignorante, não é nada disso. Todos nós sabemos que, ou deveríamos saber, que se trata de um projeto mesmo. E aí eu te pergunto, você acha que existe essa transferência para as empresas públicas? Diga. Muito boa provocação, Flávia. Não, eu acho que não é uma transferência. Sabe que quando eu fiz como eu sempre trabalhei na área social,
Quando eu fiz a minha migração para o mundo corporativo, as pessoas estranharam. Que elas falavam assim, não, porque agora você se vendeu para o capital, porque agora você não quer mais saber das pessoas, só quer saber de dinheiro. É como se você tem 3 lógicas instituídas na cabeça da maioria da população. O governo não serve para nada, as empresas só querem ganhar dinheiro e a sociedade civil é desorganizada. Esses mitos, eles são muito prejudiciais para qualquer processo de desenvolvimento. Cada setor tem a sua responsabilidade. Qual que é o papel das empresas? Como eu coloquei, as empresas elas têm um papel que é o contrato social que elas estabeleceram. Não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre mudar o mundo, sobre desenvolver os países onde você está. Isso é compromisso e deveria ser compromisso. Sempre foi? Não. A ideia de responsabilidade social é uma ideia que tem 20 anos, 20 e poucos anos no Brasil. Nos outros países, a filantropia, que é toda essa discussão sobre como é que as empresas se corresponsabilizam pela redução das desigualdades, ela é muito recente. 2020 mostrou o papel que isso tem. Porque o que acontece? Se você pega o investimento social privado, até 2020, até 2019, o que a gente arrecadou em 2020 é mais do que o dobro do que a gente arrecadou em 2019, que foi cerca de 3,7 bilhões. A gente chegou a 8 o ano passado. O que significa que existe muita possibilidade, muito dinheiro que ainda pode ser investido dentro da área social. O que é papel do Estado? O papel do Estado é prover as melhores políticas para o bem-estar social. Como é que uma ajuda a outra? Tem coisas que o Estado não consegue fazer. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu trabalhava com o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas, tá? Até o ano passado, quando eu era gerente do Instituto. E o que a gente entendeu? 2020 foi um ano onde você teve um aumento da violência contra as mulheres. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, você teve a segurança e a saúde, a segurança e a justiça, especialmente a segurança e a saúde, extremamente sobrecarregadas, porque eles eram a porta de entrada de todas as discussões sobre o Covid. Era quem estava na rua, é quem não parou. Então, essas áreas que sempre foram áreas muito importantes para o enfrentamento da violência, também foram muito afetadas por todo esse processo. Que também eram áreas extremamente debilitadas quando você fala sobre o cuidado, né? Então, é muito fácil a gente dizer que a culpa da violência é da polícia, quando a gente não também olha qual é a condição que a polícia tem para fazer o seu trabalho. Quando a gente também não pensa que violência não é um problema de polícia, violência é um problema da sociedade. Só chega na polícia porque tudo deu errado antes e ninguém fez nada. Aí quando a polícia não faz, fala, tá vendo? É problema da polícia. Não, é problema de todos nós que não vimos isso acontecer e chegou na polícia, que também é um parte do problema. Então, essa discussão ela não pode ser feita isoladamente. E aí a gente fez um projeto que chama, que inclusive está vigente, eu tenho muito orgulho de ter liderado isso, que chama Você Não Está Sozinho. É um programa. E o que esse programa se propõe? A construir uma série de recursos para ajudar as mulheres que estavam em situação de violência. Que recursos são esses? Sair de casa na hora que precisa, então elas têm possibilidade de conseguir uma corrida da Uber, conseguir mapear os serviços para saber qual é o serviço mais perto da casa dela, ajudar com apoio psicológico, apoio jurídico, conseguir hospedagem nos hotéis da rede Acorde se ela precisar de um apoio. Então, assim, o que a gente fez? A gente juntou com os estados e falou, gente, é o seguinte, eu sei que vocês não têm espaço para todas as mulheres nos abrigos, então vamos fazer juntos? O que a gente pode apoiar vocês? Até onde vocês podem ir? O que a gente pode fazer? Esse é o papel que as empresas têm que fazer. Aquilo que o Estado não consegue, a gente consegue fazer com muito mais celeridade. Então, você tem todo um processo para conseguir entrar num processo, para colocar os hotéis para dentro da rede, para que o município possa pagar os hotéis, para que as mulheres possam sair de casa se elas não conseguirem. Até isso acontecer, são 6 meses. A gente montou esse processo em um mês e meio. Na verdade, menos de um mês. Na verdade, menos de um mês. Foram 3 semanas para a gente conseguir montar isso. Entendeu? Então, assim, essa é a lógica. A gente vai substituir o Estado? Não. Por quê? Porque toda a parceria que a gente fez era com os órgãos municipais dizendo o que vocês não conseguirem, a gente ajuda vocês. Mas
tem que passar pelo Estado, tem que aprimorar, tem que fortalecer essa pressão. É uma parceria, as empresas podem fazer, assim como a sociedade pode fazer. Né? Então, isso eu acho que é o papel, não é uma transferência, não pode ser. E quando acontece, eu vou te dizer, aí eu brigo. Porque as empresas não podem assumir o que é papel da sociedade, não devem assumir o que é o papel do Estado, elas têm que saber muito bem qual é o papel delas. Então, isso também é muito importante que a gente saiba e que a gente faça. Então, pensar, por exemplo, sobre o racismo é também papel das empresas, principalmente porque a gente tem todo o processo de mão de obra, todo o processo dentro das empresas, mas principalmente para impulsionar as discussões que são importantes para o país. Esse é o papel das empresas. Era isso que eu fazia no conselho da presidência, que eu fazia parte. Por que a minha filha participou das reuniões? Porque eu era parte do conselhão, que é um conselho que foi criado, inclusive, pelo Lula há 15 anos e ficou vigente até a gestão do Temer. O que é esse conselho? Chama Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência. Eram 100 membros da sociedade civil, ex-governadores, ex-senadores e presidentes de grandes empresas que eram a instância mais perto do presidente, que ajudava a pensar as políticas públicas para o país. Então você tinha pessoas de todos os setores que faziam parte disso. Isso é pensar o país. 1 mais 1 tem que dar 3. Então essa é a lógica que eu penso, é isso que eu acredito. Que massa, incrível. E eu queria te fazer uma outra provocação, viu, Mafone? No livro Feminismo para os 99%, as autoras, elas trazem uma discussão e, por que não dizer, uma rejeição ao capitalismo, né? De maneira geral, existe uma rejeição como se o capitalismo, políticas públicas, uma melhor sociedade não pudessem andar juntos, né? Como se o capitalismo fosse o mal da humanidade. E aí, numa das partes do livro, a autora ela traz uma discussão que é: por que eu estou te contando toda essa história para te fazer a pergunta? O ano de 2020 representou, sim, um marco, uma linha de corte na forma como a sociedade se relacionou com o racismo. Muitas pessoas passaram a ter consciência de que são racistas, né, depois de 2020. Muitas empresas passaram a entender a importância de abrir os olhos para a implantação de políticas de inclusão, e por aí vai. Mas também existe, não sei se a expressão vai ser correta, se você consegue me entender, mas existe também um modismo. Algumas empresas, algumas marcas, algumas pessoas estão se aproveitando desse momento. E aí é onde eu queria chegar. No livro, as autoras, num capítulo específico, ela traz uma provocação que é mais ou menos assim: de que adianta você ter mulheres e mulheres pretas ocupando espaços de poder, se muitas vezes essas mulheres reproduzem os mesmos comportamentos, né? Machistas, misóginos e por aí vai. Então, a questão estar só. Você trouxe aí um exemplo de uma startup americana que virá para o Brasil e que será liderada por uma pessoa negra. Basta ser uma pessoa negra? É por aí? Porque o que eu vejo muitas pessoas falarem assim: eu além do meu trabalho como coach, eu também trabalho numa empresa, assumo um cargo de liderança e recebi um colaborador que ficou surpreso e ele disse para mim: olha, nunca fui liderada por uma mulher negra, né? E, enfim, e a gente conversou bastante, mas a questão é para além da raça, da cor. Às vezes não é só colocar uma pessoa negra ali, mas o que essa pessoa faz, né? Qual é o papel dela? De que forma ela pensa e não reproduzir, né, os mesmos comportamentos de sempre? Como é que você vê isso? Olha só, é uma excelente colocação, Flávia. Não basta. Não basta ser uma pessoa negra, não basta ser mulher, não basta ser uma pessoa com deficiência, não basta. Mas é muito importante. O que eu vejo? É mais fácil você educar uma pessoa negra, porque o que acontece? A gente tem que entender que brancos e negros aprenderam na mesma escola sobre o que é ser negro. E aprenderam na mesma escola que ser negro não é bom. Não era, né? Eu acho que a gente tem uma transformação. Eu vejo a minha filha de 3 anos, e aí às vezes eu tô penteando o cabelo, não machuca os meus cachinhos. Eu sou linda, eu sou maravilhosa. O meu filho fala assim: mãe,
Eu falo assim, você sabia que você... Às vezes eu falo para ele, você sabia que você é bonita? Ele falou assim, não, eu não sou bonita, eu sou lindo. Então, assim, tem uma outra geração vindo aí, minha filha é terrorista mesmo, eu ensino a ser terrorista, é mesmo, e eu acho bom. Então, acho que tem uma transformação acontecendo, porque, obviamente, eu vivi e vivo coisas que foram os sonhos dos meus pais. Eu gosto da música do Emicida, né? Que ele fala isso, né? Nós somos os sonhos nós vivemos os sonhos dos nossos pais, que eram os sonhos dos avós, que eram os sonhos dos nossos ancestrais. Então, é óbvio que a gente está numa outro lugar. E quanto mais pessoas negras, quanto mais mulheres, quanto mais pessoas com deficiência nós tivermos nesses espaços, mais discussões importantes a gente vai ter. E o que eu vejo? Às vezes, para você se proteger do racismo, você se fecha. E você, ao se fechar, fica cego para algumas questões. Não existe negro que não tenha passado por situações de racismo. Não existe. Isso é uma proteção. Então, trazer essa pessoa pode também ser ajudar essa pessoa a construir esse lugar. Temos pessoas que isso não vai ser possível? Temos. É a maioria? Não é. Não é. Então, a gente também tem que tomar cuidado com as exceções, para que a gente também não fale assim, ah, mas tal pessoa, aquela pessoa não tem jeito mesmo. Tem gente que não tem mesmo, que assim, não dá para você... Mas não é sobre ela, é sobre quem que você acha e quem que você traz para isso. Então, é um processo de educação, de reeducação, de olhar, de pertencimento, de encontrar aquilo que é o melhor para você. Então, de fato, não basta. E eu acho que isso, por outro lado, é isso que você falou importante, porque, para mim, não interessa se as empresas estão vindo por oportunidade ou por oportunismo. Não interessa. Se elas estão vindo para essa discussão, eu quero. Porque o que vai acontecer? As empresas que estão vindo por oportunismo, de novo, elas vão ser pegas na incoerência. E quando elas forem pegas, o tombo vai ser muito feio. Como já aconteceu, e a gente sabe, não preciso aqui mencionar, essa ideia, ela é facilmente destruída quando você não é coerente. Então, eu não me importo, porque quando ela levar o tombo, ela vai aprender, e vai aprender de um jeito muito doloroso, infelizmente. Eu gostaria que sempre fosse pelo amor, mas os aprendizados que a gente tem que fazer sobre a importância de trazer todo mundo para a conversa, de desenvolver todo mundo, por que a gente foca tanto nas mulheres negras? Porque elas são a base da pirâmide. Aquilo que a Angela Davis diz é muito importante. Quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura. Por quê? Porque ela está na base. Se ela sobe, todo mundo sobe. É uma lógica tão básica, mas é tão difícil de ser colocada em prática, que assim, às vezes, e por isso é outra fala importante, né, que às vezes eu uso, quando você investe em mulheres negras, não é a coisa certa a se fazer, é a coisa inteligente. O Obama trouxe isso, né? Então, o que eu entendo é que não importa se essas pessoas vão vir por oportunismo. O que eu não acho que isso não é legal, meu pai fazia parte da banca de seleção do Itamaraty, que selecionava negros no processo de ações afirmativas para o Itamaraty. E o que a gente precisa tomar cuidado é, sim, o aproveitamento de pessoas que não são negras se descobrindo negras agora, né? Então a pessoa nunca foi lida, nunca se viu, e agora ela fala assim, nossa, agora eu descobri que eu sou negra. Que interessante você descobrir agora, né? Mas você tem uma pele clara, você tem os traços finos, você nunca foi lida como negra, mas agora você descobriu uma tataravó que era negra e que, portanto, agora você é negra. Então, tem um cuidado aí muito importante, que é esses sim a gente tem que tomar cuidado. Mas quando a pessoa é negra e ela tem uma consciência, isso vai aparecer, entendeu? E aí pode ser que ela não tenha todos os elementos, porque ela não foi ensinada. A gente não foi ensinada. Hoje eu tenho feito um processo de letramento racial numa instituição financeira. E esse letramento é por 10 meses. E uma das coisas que eu venho trabalhando todos os meses com eles é que isso é um processo de contar uma história que ninguém conhece. Porque essa história não nos foi contada. O que contaram pra gente foi que os negros vieram pro Brasil porque eles eram mais fáceis de ser escravizados, porque os indígenas, eles eram rebeldes, né? eles eram indisciplinados. Hã? Rebeldes, indisciplinados.
eles eram rebeldes. E como os negros não conheciam o Brasil, era mais fácil escravizar os negros. Essa história, assim, ela é tão ilógica que você imagina o seguinte, eu vou montar uma empresa. Aí eu vou pegar qualquer pessoa, assim, para vir para minha empresa. Porque, afinal de contas, eu não estou muito preocupado se eu vou desenvolver ou não essa empresa. Isso. Ninguém vem para um país, para colonizar um país, sem trazer a inteligência, a capacidade para desenvolver o país. Os negros que vieram para o Brasil eram os mais inteligentes, os mais letrados, os que mais conheciam ciência, que mais conheciam a agricultura, que mais conheciam a ciência do ferro. Tudo isso. Porque a humanidade começou no continente africano. Qual é a lógica de você trazer as pessoas que não eram as pessoas que iam ajudar? Então, assim, mas ninguém conhece essa história. É a história que... Então, assim, tudo isso precisa ser recontado. A gente precisa... E isso é importante conversar sobre isso, porque o que 2020 nos trouxe? A possibilidade de contar outra parte da história. De novo, uma outra referência que eu adoro, Chimamanda. O perigo de uma história só é que você acredita e constrói estereótipos a partir disso. Não quer dizer que essa história não é verdadeira, quer dizer que ela não é única. E como ela não é única, você fica com parte da verdade. E isso é que é o difícil. Hoje, o mais importante que a gente está vivendo é a construção do senso crítico, de saber discernir as informações do que nos foi colocado como uma verdade absoluta. É isso que a gente está podendo viver, é isso que a gente está podendo discutir. E é isso que as empresas, os governos, né, e a sociedade civil estão vivendo, né? Sim, sim. E perfeito tudo isso que você trouxe, Mafane. E a gente também vive um momento muito interessante no que se refere ao empoderamento do próprio negro, né? Hoje o negro, porque o racismo sempre existiu, mas por vezes existia um constrangimento do oprimido em denunciar o opressor, né? A gente vivia muito esse momento de que, deixa lá, eu já ouvi os meus pais dizerem, sempre foi assim. Eu falo com meu pai, por exemplo, eu digo, meu pai, o senhor ouve alguém dizer assim, fulaninho de tal, brancão, mas as pessoas te chamam de negão. A gente não pode naturalizar essas coisas. Exato. Né? Porque o racismo está nas sutilezas. E aí, muitas vezes, se tornam questões comuns, o senso comum, todo mundo fala, todo mundo diz. Uhum. As pessoas, inclusive, dizem, mas os negros são os primeiros racistas. Como é possível o negro ser racista com ele mesmo? Se a ideia de racismo é você ter uma superioridade de raça, como é que o negro vai ser superior a ele mesmo? Então, são coisas que como eu sempre falo, né? Esse projeto de desconexão da nossa própria história é interessante, para que a gente não se conecte com a nossa ancestralidade, com a nossa história, a gente não se empodere e fique essa discussão. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, se 2020 mudou a forma como as pessoas se relacionam com o racismo, o que vem por aí? O que você acha que 2021 para frente traz nessa relação sociedade, raça, interseccionalidade, gênero, diversidade? Eu acho que ela acelerou as transformações que a gente viveria em algum momento. Eu acho que a gente precisa... Ela nos traz a importância da gente tomar muito cuidado e não cair no binarismo. A gente... assim, porque o que acontece? O nosso exercício... Toda vez que a gente fala sobre grupos minorizados, é muito fácil você cair no... então agora os negros são mais importantes que os brancos. Agora tudo é mulher. Agora toda essa população aí de trans, de LGBTQIA+, esse pessoal aí, que eu nem sei falar essas letras aí. Enfim, agora só fala disso. Agora tudo é isso. Eu ouvi o ano passado. Ai, gente, tem umas coisas que você fala, nossa senhora, gente. Eu ouvi que eu tinha a cor da moda. É assim, Mafane, eu queria só te dizer que assim, eu não tenho a cor da moda, que é a sua, mas eu também tenho o meu valor. Os meus pais também lutaram muito para fazer o que eu faço. Eu falo, é sério mesmo? Eu não acredito que eu estou ouvindo essas coisas, mas é nesse lugar. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado para você não reagir a isso. Quando eu ouvi isso, eu demorei 2 meses e meio para voltar essa conversa.
porque eu precisava encontrar um jeito de não ficar, não querer jogar a pessoa do 10º andar. Porque eu estava nesse espírito, mas eu não podia fazer isso, porque eu tenho um compromisso, primeiro com, né, eu sou uma pessoa pacifista, então, né, nada de violência, mas eu precisava encontrar um jeito de poder falar para essa pessoa, para ela entender o tamanho da gravidade do que ela estava me dizendo, o tamanho da violência do que ela estava me dizendo. Foram 2 meses e meio, mas eu encontrei um jeito de poder falar sobre isso, né? Então, eu acho que isso é um processo. Pois é, cor da moda, isso aí. Eu também nunca tinha ouvido. Foi tão chocante para mim que eu demorei 2 meses e meio para conseguir entender. Ô, Gui, obrigada. Então, assim, eu acho que esse cuidado é muito importante para que a gente não entre na polarização, porque a polarização ela é ruim para todo mundo. Não se trata de colocar um grupo sobre o outro, se trata de entender o que é importante para desenvolver o país. Se tem, assim, não é sobre a importância, mas assim, é o seguinte, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que priorizar por onde a gente vai começar. E por muito tempo a gente negligenciou os grupos minorizados. Por muito tempo. Está na hora da gente priorizar esses grupos para poder acelerar as transformações. Porque a pandemia, ela mostrou, não dá para deixar ninguém para trás. Não dá. Simplesmente não dá. Essa discussão sobre as desigualdades, ela sempre foi uma discussão necessária. Só que a pandemia mostrou o quão necessária ela é. O quão impossível será se o país não olhar para esse processo. Seja ela desigualdade de gênero, de raça, de classe. Essas desigualdades, elas precisam ser olhadas na sua especificidade. Então, esse cuidado é o que a gente vai ver daqui para frente, porque a gente vai ter um processo de aceleração. Então, assim, as pessoas que são dos grupos minorizados, e aí olhando, né, a gente está falando aqui sobre a questão racial, os negros que se prepararem, que estiverem prontos, vão assumir lugares. Vão assumir. Porque existe esse olhar e esse cuidado para que isso aconteça. Então a gente tem que estar preparado. Porque o que significa isso? Para os negros, significa entender quais são os códigos dos espaços. Porque todo lugar tem um código. O mundo corporativo tem um código corporativo. O que significa isso? Dá para falar tudo, só não dá para falar quando e do jeito que a gente quer. Então, é muito importante que a gente possa entender, por isso que para mim foi um exercício de 2 meses e meio, porque eu sabia que eu precisava voltar nessa conversa, mas quando eu tivesse pronta, quando não fosse a raiva, o motivador da conversa que eu teria que ter com essa pessoa. Então, entender os códigos é saber quando e como você fala, mas tudo tem que ser falado. E isso é uma das coisas que eu tenho aprendido em todos os espaços. Meu pai trabalhou os 2 governos Lula e os 2 governos Fernando Henrique no Ministério da Justiça em Brasília. Ele ficou quase 20 anos em Brasília como diretor de direitos humanos. E ele sempre me falava que estar no governo, muitas vezes, era engolir sapo. Mas ele sabia por que ele estava lá, ele sabia qual que era a missão. Ele foi o responsável pela construção do Brasil Sem Homofobia, que foi o maior programa de redução, de eliminação da homofobia no Brasil. Então, assim, só que para isso acontecer, as ações afirmativas, tudo isso foi no governo, ele estava lá nesse momento. Então, isso é muito importante que a gente tome cuidado para a gente não queimar na largada, para a gente não queimar etapas. E aí, como você aprende? Assim, não é fácil, porque você precisa... vai ser na tentativa e erro, porque a gente não foi ensinado a isso. Mas, por exemplo, pessoas como você ajudam, porque aí o que eu faço? Flávio, puta, não sei o que aconteceu, aí você só escuta, assim, então, beleza, uma coisa muito boa. Agora a gente vai recontar essa história de um outro jeito para você ter uma conversa significativa e importante agora com a pessoa que você quer. É para isso que servem os coachings, é para isso que servem os processos de terapia, os mentores, as mentoras, tudo isso é muito importante para te dar recursos internos e externos para lidar com essas questões, né? Ah, perfeito. O nosso horário está estourado já, a gente tem quase 1 hora de papo bom, conversa boa, né? Flui assim, finaliza. Então, para quem chegou depois, quem entrou, quem saiu, eu quero dizer que a live, calma, não precisa arrancar os cabelos sem desesperos. A live vai ficar salva nas próximas 24 horas no meu feed. Depois vai para o meu canal no YouTube, Flávia Silva Coach de Carreira. E Mafoane Odara, muito obrigada. Eu simplesmente adorei a conversa. Assim,
Foi exatamente como eu esperava, foi incrível. Como eu disse, né, babei no início da live, preciso finalizar da mesma forma. Eu sou sua fã, adorei. Para mim significa muito poder conversar com alguém que eu admiro tanto, poder trocar, poder usar esse espaço. Agradeço demais as pessoas que participaram, que interagiram, mas eu evitei interromper para que deixasse você falar. Mas agradeço demais a todo mundo que acompanhou. Eu sei que teve muita gente que acompanhou a nossa conversa desde o início, então eu só tenho que dizer muito obrigada. Eu simplesmente amei a conversa. Obrigada, eu que agradeço. Olha só, a Coronel Augusta, outra mulher negra, porreta, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Maranhão. Essas mulheres que decidem encarar de frente esses desafios. Coronel, você sabe que eu sou sua fã. É isso, assim, é muito... A gente precisa, e eu acho que o Gui colocou isso, né? Que a gente precisa hackear o sistema. Eu acho isso muito importante. Não é só qualquer sistema, seja o público, seja o privado, seja a gente tem que hackear o sistema entendendo o que a gente precisa construir. Então, obrigada, Flávia, parabéns pelo seu trabalho. Seguimos juntas, porque essa jornada é uma jornada de uma maratona, né? Então não é uma corrida de 100 metros, mas certamente a gente está aqui porque muita gente fez muito para que a gente pudesse estar aqui. E certamente os meus filhos, né, você não quer ter filhos, mas enfim, as nossas crianças, as próximas gerações, elas terão um futuro muito melhor do que o que a gente já está tendo. Esse é o nosso papel. Pegar o bastão e avançar com mais rapidez e mais longe que a gente puder, para que a gente, enfim, né, possa ter um país e um mundo justo, seguro, com uma boa igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Então Perfeito, perfeito. É seguir o legado dos nossos ancestrais, né? E passar, como você falou muito bem, o bastão para as próximas gerações. Então, querida, muito obrigada. Pessoal, obrigado por assistir. Um beijo. Só reforçando. Um beijo, Irene, um beijo, Rafa. Olha, gente, um monte de gente legal, um monte de gente querida aqui. Ai, desculpa, tem um monte de gente aqui. Não, imagina. Assim, esses tempos de pandemia fazem as lives serem um momento de encontro. Eu não sei se vai cair, mas se cair a gente já se despediu. Mas hoje eu estava lendo uma coisa, eu achei muito interessante, porque a pessoa falou assim, não, porque uma pessoa me procurou e falou assim, não, você não lembra quando a gente se encontrou? Ela falou assim, gente, mas eu nunca encontrei essa pessoa, do que ela tá falando? Ela falou assim, não, naquela live que eu fiz aquela pergunta para você. Aí ela falou assim, gente, nunca me passou pela cabeça pensar que os encontros agora também são virtuais. É claro, entendeu? Então, é isso, por mais encontros, por mais processos assim. Por mais encontros, por mais encontros. Um beijo, querida, boa noite. Obrigada, pessoal. Um beijo, Mafane. Tchau, gente. Tchau.